A superação do destino pela transgressão. O ato de ler é uma experiência existencial que nos permite uma leitura do mundo, de nós mesmos e do outro. Relendo a coletânea Tempo do Desejo, publicada em 1987, detive-me no artigo Tempos do Édipo, do psicanalista e sociólogo Manuel Tosta Berlink, cujo convite, feito há mais de 20 anos, ainda se mostra muito apropriado, que é o de rever a linha do tempo trilhada pelos homens na construção do mundo que conhecemos e do próprio homem em constante construção. Essa linha do tempo culmina com a chegada do sujeito na psicanálise, aquele que comete atos falhos, esquecimentos, que pronuncia frases de espírito e que principalmente sonha. Como já for antecipado pelo filósofo alemão Hegel, não é pela razão que o indivíduo se tornou humano, mas pelo desejo. Já o psicanalista francês Jacques Lacan afirmava que é o desejo que nos faz caminhar. Fazendo convergir essas ideias, parece justo avaliar que é necessária uma revitalização da nossa capacidade de desejar e de engajamento para sua realização. A trajetória recontada por Berlink aborda primeiramente o sujeito do iluminismo, que em boa medida é o homem que veio sendo exaltado como modelo nos últimos 3 séculos. O homem da razão e da ordem, de uma razão linear, positivista, que construiu a ciência, mas que, no final do século XIX, passou a ser confrontado com aquilo que rejeitou e tentou expurgar na construção de si e que custou-lhe parte de sua humanidade. No racionalismo francês do século XVI, foi marcante a contribuição de René Descartes, inaugurando a filosofia moderna com o cogito penso logo existo. Para Descartes, o pensar levaria à consciência, e o pensar se põe como condição para ser. Berlink nos lembra que um traço constitutivo do iluminismo pode ser encontrado na alegoria da caverna de Platão, 25 séculos atrás, onde se traçou o primeiro embate entre as trevas e as luzes do conhecimento. E o que a alegoria da caverna tem a nos dizer hoje? Diante das atuais manifestações de descrédito com a ciência, como pensar o desfecho da alegoria que tem o homem que sai da escuridão da caverna e experimenta as luzes, ao voltar para alertar os que continuavam na caverna, é hostilizado e agredido, visto como perigoso. Os séculos se passaram e a missão de tirar o homem da caverna, da ignorância e das falsas certezas continua inconclusa. E o que é pior, hoje temos movimentos de regresso às cavernas. Por que o homem de hoje quereria voltar à caverna? De que fracasso devemos tratar? Na longa trajetória do homem, é marcante a contribuição grega na passagem pelo século V no desenvolvimento do teatro ateniense. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em seu livro O Nascimento da Tragédia, nos propõe diferentes pensares sobre a tragédia grega, sendo um deles a perspectiva da oposição e complementaridade entre o apolíneo, razão, ordem, perfeição, beleza, e o dionisíaco, loucura, caos, embriaguez, prazer. É importante aqui resgatar que na ousada e provocativa interpretação nietzschiana foi o racionalismo socrático, apolíneo, que levou a Grécia à sua decadência, e não o dionisíaco da arte grega. Vale uma menção aqui ao importante trabalho do diretor de teatro Zé Celso Martinez, do legendário Teatro Oficina, que resiste no bairro do Bexiga, em São Paulo.
Voltando ao artigo de Berlink, ele nos conduz a refletir, numa perspectiva psicanalítica, o herói trágico grego. O herói trágico será aquele que, consciente ou inconscientemente, transgride uma lei aceita pela comunidade e sancionada pelos deuses. A ideia de transgressão é absolutamente central na tragédia. Parece tratar-se de uma dinâmica específica entre, por um lado, lei e destino que a ordem pretende traçar, e, por outro lado, a transgressão como forma de se superar o destino, que parece estar vinculada tanto à constituição da subjetividade como implicação da culpa. Mas tanto transgressão como destino constituem enigmas na trama da tragédia. E é com Freud, no final do século XIX, que o homem da razão, da ciência, da revolução industrial, do progresso econômico, foi posto em xeque. Para aquele homem, arrogante de si, confiante de sua potência, foi revelado que ele se encontrava, na verdade, fragmentado, partido, alienado de si mesmo, ao rejeitar sua sombra. Conta-se que Freud, em sua primeira viagem à América, ao chegar no aeroporto e se deparar com jornalistas que o aguardavam para saber de suas descobertas, lhes respondeu: "Eu lhes trago a peste." A peste, ou a ferida narcísica provocada por Freud, foi a revelação do inconsciente. A revelação de que o homem que se orgulha por se pensar sapiens é também demens. É razão e desejo, e não está sempre no comando. Vivemos um tempo de agudo desequilíbrio entre o mundo e o homem. Uma inflexão, uma mudança de rumo se impõem como necessidades. E para que elas se processem, será preciso que um outro homem se apresente. Já foi dito que só é pensada uma grande mudança social quando as condições para sua realização já estão dadas. Um dos propósitos do ciclo de palestras mencionado no início deste artigo foi o de estabelecer um diálogo construtivo entre a sociologia e a psicanálise, lembrando uma proposição de Freud de que a sociologia, como ciência dedicada ao estudo do comportamento do homem em sociedade, é também uma psicologia aplicada. Lembrando Lacan, somos seres desejantes e é isso que nos faz caminhar. É hora de desejarmos um outro futuro, rompendo com um tempo que se apresenta como perpétuo e sem utopias. Mesmo ou justamente pela incompletude que é condição do próprio desejar, não podemos desistir do desejo de um outro tempo, construído por sujeitos capazes de combinar responsabilidade e coragem para ousar. Mais do que nunca, desejar se tornou ato de resistência. Ao fundo desta leitura, ouvimos o Oedipus Rex, de Igor Stravinsky. Orquestra Nacional da França, Maestro Daniele Gatti, Coro Rádio France.